Gente, esse assunto da Primeira Guerra Mundial, a gente vai retornar nele depois. É, a gente precisa ver como que foi o desfecho da Primeira Guerra Mundial. A gente também tem que trabalhar a Revolução Russa para a gente chegar à conclusão desse conteúdo do primeiro bimestre. Infelizmente, estudando dessa forma, é muito corrido e aí falta tempo para a gente poder ver os assuntos. Então, por esse motivo, vocês precisam fazer o seu tempo de estudo fora daqui. Né? A gente só vai verificando os assuntos, vendo o básico dele, mas aí você precisa se aprofundar nos seus estudos para você ver esse conteúdo. No período presencial já é assim. Imagina agora com essas aulas remotas, né? Então, cada um tem que ter a sua responsabilidade de buscar aprofundar nesses conteúdos aqui que a gente viu. E aí eu vou estar aqui para tentar te ajudar quando forem surgindo as suas dúvidas. Nessa aula a gente então vai fazer uma revisão, nesse restinho agora. E aí eu quero perguntar para vocês algumas coisas para ver como que vocês estão, e aí a gente vai fazendo revisão em cima disso. Então vamos lá. Primeiramente, dentro da República Velha, no início da República no Brasil, existia um arranjo político conhecido como República do Café com Leite. Alguém, por favor, pode me explicar o que que era isso? O que que era a República do Café com Leite? Era um acordo político entre as oligarquias de Minas Gerais e os cafeicultores de São Paulo, que eles combinavam para revezar o poder no Brasil. Um período era um presidente vindo de São Paulo, um período de Minas. Ok. O que que é oligarquia? É importante saber esse conceito. O que é uma oligarquia? É uma elite rural. Uma elite rural, certo? Então, quem mandava na economia brasileira nesse período eram os grandes produtores de café, os grandes fazendeiros, né? Produtores de leite também no estado de Minas Gerais, enfim. Para esse arranjo político funcionar, basicamente, era necessário um sistema que ficou conhecido como coronelismo. Basicamente, o que que era o coronelismo? Quais eram as práticas do coronelismo? Quem me ajuda nessa? Outra pessoa que não seja o Cauã. Algo começou durante a Primeira República e foi feito pelo meio rural e pelas pequenas cidades do interior. O coronelismo ele se desenvolveu nas pequenas cidades do interior, nas regiões mais interioranas. E foi um fenômeno muito forte na Primeira República, sim. Mas o que mais que a gente pode acrescentar nisso? Professor, posso falar? Pode. Então, era uma pessoa, né, no caso o coronel, ele detinha o poder econômico e exercia o poder sobre aquele local e normalmente ele fazia isso por meio da violência e muito pela troca de favores também. E aí entra aquela questão que a gente estudou, que é o voto de cabresto. Justamente. Voto de cabresto. Tem mais alguma coisa que a gente possa acrescentar nisso? Não? Tá, vamos. Deixa eu pegar um slide aqui. Para a gente ver isso. A gente usou isso aqui em uma aula. Para a gente lembrar que a palavra república, ela tem esse significado, né? É um tipo de governo em que o Estado prioriza o interesse do povo. Então, ela é diferente da monarquia,
também porque a gente escolhe os nossos representantes, né? No caso no Brasil e dos países republicanos, o representante máximo é o presidente. Então, o povo escolhe os representantes. E esses caras, a palavra já diz, representantes. Eles vão nos representar exercendo o poder. A Constituição brasileira fala que todo o poder emana do povo, que o exerce através de representantes escolhidos. Então, nós escolhemos os representantes para exercer o poder por nós, né? Só que a gente escolhe muito mal, infelizmente. E está todo mundo bolado com política. Eu também, eu já nem gosto nem de ficar vendo mais político falando. Eu estou tão chateado que eu estou desiludido. Mas essa é a... Professor, Oi. mas assim, seria tão bom se os políticos do Brasil tivessem, que fosse bom, tivessem estrelinha na cabeça. Não, esse é bom. E a gente só ia no certo. Justo, justamente, é isso mesmo. Em toda eleição aparece alguém como novo, né? Ele fala que é o novo, que ele vai mudar, que ele vai ser diferente, vai acabar com a corrupção, vai defender os direitos do povo mesmo. E aí ele ganha, chega lá, é uma decepção, infelizmente, né? Isso é uma coisa interessante que você disse. Seria bom se todo político bom tivesse a estrelinha, né, mostrando, eu sou bom, pode confiar, vota em mim. Mas infelizmente a gente está decepcionando. Então, a República é isso, né? É um sistema de governo que é para defender os interesses do povo, mas a gente percebeu na história do Brasil e ao longo de toda a história do Brasil que essa República ela defende os interesses das pessoas que têm mais condições. O microfone é aberto. Aí a gente viu, como vocês falaram, que a gente tinha um arranjo político na Primeira República que defendia os interesses das grandes oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, e os estados que ficavam aquém desse sistema de revezamento político, eles também tinham seus interesses defendidos, só que a partir de São Paulo e Minas Gerais. Os outros estados, eles aceitavam esse acordo entre São Paulo e Minas Gerais em troca de favores também, né? Que é a política dos governadores. Eles aceitavam que São Paulo e Minas Gerais, revezando no poder, em troca de emendas, de verbas, enfim, de leis aprovadas em favor de seus estados. Esses foram os presidentes da Primeira República, né, que a gente trabalhou. E você tinha a questão do voto de cabresto com o coronelismo, né, que o Adailton falou bem ali. Vamos tentar lembrar disso dentro desse organograma aqui. Você tem lá na base da pirâmide social o eleitor. Lembrando que não eram todas as pessoas que votavam nesse período, né? Era apenas os homens que tinham 21 anos acima e que fossem alfabetizados, né, que poderiam votar. Então, o resto está todo excluído. E é um sistema republicano, né, que deve defender os interesses do povo. Mas não são todos que participam, né? Se você fosse analfabeto, você não podia votar. E só homens acima de 21 anos votavam. Então você tem aqui o trabalhador lá na base. Esse trabalhador ele é manipulado pelo coronel, né? O coronel indica o candidato a prefeito, indica o candidato a governador e indica o candidato a presidente para esse eleitor votar. Então o eleitor vota no cara lá. Aí o presidente ele entrega favores aos governadores, né? Esses governadores entregam favores ao prefeito, que entrega favores ao coronel. Então isso vai girando. Isso vai girando. E o coronel garante o sucesso desse sistema todo aqui, né, controlando o eleitor lá na base, lá no curral eleitoral dele, né? Então, dessa forma, a política do café com leite ela vai prevalecer durante esse período aqui.
beleza? Isso aqui vai cair na prova, tá? Então vocês têm que estar tinindo sobre isso. Alguma pergunta? Quanto tempo durou esse período? Oi? Quanto tempo durou esse período? Bom, esse arranjo político da política do café com leite, ele foi até 1930, né? Que foi o que a gente viu na aula passada, né? Que eu usei o WhatsApp para a gente trabalhar. Não foi isso, gente? Sim. A Revolução isso, né? A Revolução de 30, quando o Getúlio Vargas chegou ao poder. Então, esse arranjo político foi até 1930. Mas essa prática coronelista, ela vai ainda perspassar esse período. Logicamente, ela vai atingir novas roupagens, ela vai mudar, mas ela vai continuar, né? Agora, o café com leite foi só na Primeira República, que é esse período que a gente está estudando. Professor, Oi. a menina pediu para você mandar os slides pra gente. Sim, tá bom, vou mandar. Alguma outra pergunta sobre isso? Não. Beleza. Então vamos aqui bem rapidinho falar sobre outro assunto aqui para a gente ir embora. Tá acabando aqui, já vamos chamar vocês para o plantão de dúvidas. Messianismo, cangaço, revolta da vacina, urbanização, modernismo, tenentismo. Messianismo. O que foi o messianismo? Vocês apresentaram trabalho sobre isso. Alguém? Nossa, tem muita gente para falar, hein? Vou falar agora. Então, o messianismo é o que a gente estudou, era aquele movimento que tinha um líder, né, mais ou menos, né? Uma pessoa ali no papel central. O pessoal acreditava na volta, na crença na vinda de um Messias, né? Seria um redentor humano, eleito por Deus, e junto a isso eles criavam as comunidades, igual a gente estudou, né? Guerra do Contestado, enfim, Canuto, que a gente viu. Em cima disso, eles confrontavam o governo também e pregavam também a religião e a crença na volta de um Messias. Beleza. Mais alguém? Certo. Então, o messianismo é basicamente isso que o Adailto falou. Ele acontece justamente nesse contexto social de abandono de diversas comunidades espalhadas pelo Brasil por parte do poder público e também na questão da exploração por parte de coronéis, né, dos grandes latifundiários, né, das oligarquias, enfim. Então, esse foi um terreno propício para que esses movimentos messiânicos surgissem. E esse pessoal, eles lutavam por melhorias de vida, né? Liderados por esses caras religiosos. A gente viu a Guerra de Canudos, na figura do Antônio Conselheiro. Esses slides aqui mostram sobre a Guerra de Canudos. A gente viu o do Contestado, né? A gente viu... Esse aqui a gente viu também da Santa Dica de Lagolândia, aqui no estado de Goiás. Enfim, esses movimentos messiânicos, eles surgiram, então, justamente por conta dessa questão social no Brasil. Gente, ó, eu vou encerrar aqui. Meio-dia, 11h40, eu vou mandar um link para dúvidas no Zoom. Aí, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar lá. Tá bom? Beleza. Então, ó, Beleza. Certo, professor. Então, ó, para a prova, República Velha com a política do café com leite, o coronelismo, o messianismo. E é isso. Tá bom? Tá bom. Então, tchau. Então, tchau, galera. Falou, professor. Ah, Bom, professor. tchau, tchau. Falou.